Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nessa semana estaremos estudando da página 80 a 84, onde nós veremos duas coisas: onomatopeias e língua falada e língua escrita. Então acompanhe aí as explicações. Primeiro vamos começar com onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Você já deve ter visto em história em quadrinhos principalmente, quando ocorre algum som durante essa história, uma buzina, uma puxada, uma batida, um soco, um tapa, alguma coisa assim, algo que faz um som acontecer, que gera um som, e ele é representado com uma palavra, com uma forma escrita. Se lembra quando nós lemos a história do Horácio, do Tecodonte, que Horácio foi comendo os talos do alface, ele fazia um barulho, que era um chomp, chomp. Então, esse modo de escrever é para tentar representar o som dele mastigando. Aqui nós temos alguns exemplos, que nem toin, cras, vrum, né? Carro, moto, vrum, vrum, né? E o bi, que é muito comum da buzina. Então, o primeiro grupo de atividades nosso vai ser sobre a onomatopeia. A número 1 você vai ler a história a seguir. Na 2, né, o que aconteceu nessa história? Você vai dizer. Ali está falando para você conversar. Mas como não estamos em sala de aula, você vai escrever no caderno umas 2, 3 linhas ali, dizendo o que aconteceu nessa história. Na 3, você vai ler as onomatopeias que estão ali e também vai escrever no caderno o que significam. Está pedindo para você conversar com o amigo, mas como estamos em casa, você vai ler as onomatopeias e escrever no caderno o que cada onomatopeia significa. E na 4, você também vai fazer no caderno... Não, essa é no livro. E na 4, você vai fazer no livro uma lista de onomatopeias que você conhece. Você pode inventar algumas, ver umas que você já conhece e fazer ali essas onomatopeias. A segunda parte que nós veremos da semana é a diferença entre linguagem falada e linguagem escrita. Nós já vimos isso um pouco na aula passada. Você deve ter percebido que quando nós falamos, nem sempre nós falamos, ou quase nunca nós falamos, depende da situação, exatamente como nós escrevemos. Ou como você lê nos textos, nos livros, nas histórias, no jornal, na revista. Geralmente a língua escrita, ela é toda, vamos dizer assim, formal, redondinha, né? Todas as palavras são escritas inteiras, com a pontuação no lugar certo, não tem repetição de palavras, não tem aquilo que a gente vai chamar de tique, né? Tipo, né, que nem quando eu tô falando, eu falo muito né. Até na edição eu tento aqui cortar os meus né. Mas nós temos esses tiques quando estamos falando. Na linguagem escrita não tem isso. Não temos esses tiques. Ela é uma linguagem mais... que a gente chama de linguagem formal, ela é mais quadradinha, certinha. Tudo bem? As palavras sempre estão inteiras, dificilmente se usa gírias. Mas como nós vimos nas histórias em quadrinhos, se usa muito mais a linguagem falada do que a linguagem escrita. Então, na primeira, você vai ler a história a seguir, ali a historinha da Mônica e da Denise. Depois vai responder a... Você já conhecia a expressão pavio curto? Você conhece a expressão pavio curto? Você sabe o que significa ter o pavio curto? Dizem que eu tenho o pavio curto. Não sei se é verdade. Né? Vocês verão quando nós voltarmos às aulas se eu tenho o pavio curto. Brincadeira. Mas dizem que tem... você sabe o que quer dizer pavio curto? Você conhece a expressão? Na B, Denise fala que dará uma aula de autocontrole. O que pode significar autocontrole? Hein? O que autocontrole significa? Vale notar que existe uma diferença entre auto com L e auto com U. Presta atenção. Aí é auto com U, não com L. Tem uma diferença entre os dois autos. Um quer dizer de altura, de coisas que são altas, que são grandes. O outro quer dizer de alto, de automático, de automação, né? Então você vê aí qual dos dois se encaixa. Dúvida? Procura no dicionário. O dicionário serve para isso. Tudo bem? C. Releia as falas da Denise. Mo, você não precisa ficar brava por qualquer coisa. Não, você não tem a pavio. Fofes. Que sentimentos Denise expressa com essas formas de chamar amigas?
Então, quando ela chama a Mônica de Mo ou de Fofes, o que ela está expressando? Qual é o sentimento que ela expressa? Né? É ódio, é raiva, é ira, é alegria, é amor, é carinho. O que ela está expressando em relação à Mônica? Veja lá. E. Pode parar. Pode parar. Que troço mais bobo. As expressões destacadas são comuns na língua falada. Reescreva as frases substituindo essas expressões por outras que você conhece. Faça adaptação nas frases se necessário. Ou seja, quando nós estamos falando, a gente fala, pô, para aí, meu. Pode parar, mano. Pode parar. Quando nós escrevemos, nós não escrevemos assim. Né? Eu não vou escrever um texto onde ali vai estar o pode parar. Né? Ou vai estar que troço. E que troço pode ser que bagulho, que negócio, que treco. Eu não vou usar essas expressões quando eu estou escrevendo. Eu vou usar uma expressão mais formal, mais, né, que a gente pode chamar até de mais bonitinha, né? Aí vai. Então você vai ter que pensar numa expressão que seja bonitinha, mais formal, mais do jeito escrito mesmo, do que do falado, e substituir essas duas aí, tudo bem? Então você pode alterar a frase para ela dar sentido. Se eu estou mudando ali as palavras, tem que mudar algumas coisinhas para ela dar sentido, tudo bem? F. Releia o quadrinho em que a fala da Mônica vem com 3 pontinhos. Tem esses 3 pontinhos? Muito bem. Esses 3 pontinhos se chamam reticências. Tá certo? Eles servem para várias coisas, dependendo de como é que você usa o texto, dependendo do que você quer dizer no texto. Mas muitas vezes eles aparecem para falar que o personagem está receoso, ou que a fala do personagem foi interrompida, não está a fala inteira ali. Aconteceu alguma coisa, ou receio do personagem, uma interrupção externa, ou ele foi cortado por um outro personagem, acaba usando os 3 pontinhos de reticência. Então, na 2, você vai reler as falas do Horácio e do Tecodontes, que está aí nos quadrinhos, né? E circule o sinal de reticência. Então, você vai ler e vai circular as reticências. Como cada uma dessas frases pode ser lida em voz alta? O que você vai fazer nessa atividade? Você vai gravar um áudio dessas frases, então você vai ler, gravando o áudio e mandar para o professor. Vai gravar um áudio para o professor ouvir como é que vocês estão lendo. Daí quando você mandar as atividades de português, você manda esse áudio com as frases. Pessoal, manda um áudio só com as frases, com todas as frases num áudio só. Não manda picado. Por quê? Porque senão o professor vai ficar doido com tanto áudio pequeno. Então manda um áudio só, bonitinho com as frases, tudo bem? Pode gravar mais uma vez, vai treinando aí para ficar bonitinho. B. Assinale os sentidos que a reticências pode dar nas frases dos quadrinhos abaixo. Então você vai ali assinalar os sentidos que a reticência pode dar. Então aqui nós falamos um pouco dessa questão da linguagem falada e da linguagem escrita. Né? De uma linguagem mais formal, mas seguindo as regras da língua portuguesa, né? O que a gente pode chamar de variante padrão ou linguagem padrão. O que eu quero dizer quando eu estou falando de variante padrão ou linguagem padrão? Que história é essa, professor? Quando você vai pegar um documento, um texto, né? No livro da escola, ou nos livros de história, num documento oficial, você vai perceber que ele tem uma linguagem que é diferente da que nós falamos. Então, isso que nós chamamos de linguagem padrão. E existe a linguagem que nós usamos no dia a dia, que também pode ser chamada de variantes linguísticas, né, que são as variantes. Por exemplo, eu sou de Sorocaba. Então, algumas palavras eu puxo o R. É normal. Ó, normal. Eu não falo normal. Normal. Com R curto. Meu R é puxado, ele é normal. Ele é porta, porteiro e portão. Então, percebe, em Sorocaba é comum puxar o R. No Rio de Janeiro é comum, em algumas palavras, o S ter som de X, né? E em outros lugares tem outras pronúncias, tem um outro tipo de sotaque. Então, e além das pronúncias, do modo como nós pronunciamos as palavras, em alguns lugares tem palavras diferentes. Se você pega, por exemplo, o Nordeste, tem um conjunto de gírias que são diferentes do estado de São Paulo, que são diferentes do Rio de Janeiro, que são diferentes do Rio Grande do Sul. Isso é que nós chamamos de variantes linguísticas. Tá. E eu, professor, qual eu escolho para falar? Ou qual eu escolho para escrever um texto? Eu vou escrever um texto sempre na linguagem padrão? Ou seja, sempre naquele português todo certinho, bonitinho,
Não. Depende. Por exemplo, se você está escrevendo um texto, uma história, que tem um personagem de uma região diferente do país, você tem que usar a linguagem dessa região diferente. Se é do Nordeste, você vai usar ali, então, as gírias do Nordeste. Se é do Rio Grande do Sul, você vai usar a gíria, a linguagem do Rio Grande do Sul. Porque um sulista não fala que nem um paulista. Por aí vai. Se você está escrevendo um bilhete para sua mãe, para o seu pai, uma carta para um amigo, ou outra pessoa assim, você não precisa usar a linguagem padrão. Né? Você pode escrever do seu jeito. É uma carta pessoal, é uma coisa que você está escrevendo pro seu amigo, pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, pra alguém da sua família aí, tá bom? Então, bilhetes, essas coisas depende. Quem que é o destinatário? Para quem você está escrevendo? Eu estou escrevendo para o público em geral. Se é para todo mundo que você está escrevendo, você está escrevendo para eu ler, se você está escrevendo para os seus amigos de sala lerem, para as outras pessoas lerem, então você vai usar a que a gente chama de linguagem padrão, né? Aquela linguagem escrita mais redondinha. Quando eu falo redondinha, assim, é mais de acordo com as normas cultas, tudo bem? Você vai retirar os né, vai retirar os tá, vai retirar os tô, vai retirar os pá, né? Se pá foi, se pá vai, não. Não é assim, você vai escrever bonitinho. Então depende muito do que você está escrevendo, para quem você está escrevendo, qual situação você está escrevendo, qual ritmo você vai dar. Tendo tudo isso em vista, percebendo todos esses elementos, então é necessário você conhecer tanto a linguagem padrão, a linguagem culta, aquilo que a gente aprende na escola, né? O jeito mais formal de falar, onde sempre está fazendo a concordância, né? Do verbo, se está no plural, você coloca tudo no plural. Se é masculino, você coloca tudo no masculino, se é no feminino, tudo no feminino. Tem tudo isso. E é não padrão. Tem muitos contos que trabalham isso. Então você tem que conhecer para saber o quê? Para dar o ritmo, para dar a entonação. Né? Então você tem que entender a situação em que você está, para você saber qual linguagem você vai falar. A intenção que você quer, a intenção que você tem ao falar. Para quem você está escrevendo esse texto, tá certo? Ou para quem você está se dirigindo à fala. Porque quando eu estou falando com meu amigo, eu posso falar de qualquer jeito. Posso falar, pô, tá certo, é isso aí, mano. Tô ligado na parada, que o bagulho é doido mesmo, né? E é isso aí. Agora, quando eu tô falando, por exemplo, com uma autoridade, eu vou me dirigir a um juiz, eu vou me dirigir a alguma autoridade assim, eu preciso ter uma linguagem mais formal, né? Eu não posso falar pro juiz, tá ligado, mano? Tá ligado aí, pô, o bagulho é doido, mano. Não, a gente não pode falar assim. É por uma questão de respeito. Então eu tenho que saber para quem eu estou me dirigindo, para saber do jeito que eu quero me expressar. Tudo bem? Eu espero que com tudo isso eu tenha conseguido me explicar, você tenha entendido, nós tenhamos nos comunicado neste dia. E assim você possa fazer as suas atividades. Qualquer dúvida, qualquer questão, manda mensagem no WhatsApp, beleza? Nós estamos aí, nós vamos respondendo. Precisando, é só dar um berro. Obrigado, pessoal, e até sexta-feira com a correção.